E aí, pessoal? Bem-vindos ao Histórias de Boteco, o lugar onde as histórias mais loucas do Reddit ganham vida. Hoje, vamos ouvir histórias tão inusitadas que você vai se perguntar: isso realmente aconteceu? Se você gosta desse tipo de conteúdo, manda aquele like, ativa o sininho para receber notificações e se inscreve no canal. Assim, você não perde nenhuma das nossas histórias semanais. Agora, prepara o seu chopp e segura aí, porque as histórias de hoje vão te deixar de queixo caído. Vamos lá. Eu já li muitas histórias de gafes e descobertas chocantes de pessoas que fizeram testes de DNA por correio e descobriram segredos sobre suas famílias. Mas nunca pensei que isso aconteceria comigo. Recentemente fiz um teste de DNA da Ancestry, porque meu namorado comprou um para ele e para mim como presente. Bem, finalmente recebi os resultados e tive várias correspondências próximas com pessoas que eu nunca ouvi falar e não conheço. Quero dizer, super próximas, como se compartilhássemos uma grande quantidade de DNA. Hoje, recebi uma mensagem de uma delas dizendo oi e perguntando se meus pais já usaram um doador de esperma. Eu fiquei tipo, não que eu saiba. Ela então continuou dizendo que tem 8 meio-irmãos e agora 9 comigo, e que todos compartilham o mesmo pai biológico de um doador de esperma. Ela disse que não tem certeza de como eu abordaria meus pais sobre isso, ou se eu sequer quero, e também mencionou que todas as famílias desses indivíduos são da mesma área do meu estado, e que eles até têm um grupo de chat onde conversam frequentemente. Ela disse que todos são pessoas super legais. Então, estou completamente confusa neste momento. E minha mente está explodindo com a ideia de que meu pai, que eu conheci a vida toda como meu pai e pai biológico, não é meu pai de verdade. Então, eu mandei uma mensagem para meus pais em um grupo com um print da mensagem da Ancestry DNA e disse: "Tem algo que vocês querem me contar?" Depois de uns 15 minutos, minha mãe me ligou, e no começo, ela ficou tipo, "Espera, qual era a mensagem e quem mandou?" Como se estivesse confusa. Mas depois que eu expliquei, ela suspirou e disse: "Você está sentada?" Eu fiquei tipo, "Que diabos?" Bem, resumindo a história, quando meus pais estavam tentando ter um filho, eles não conseguiam engravidar porque meu pai tinha algum problema médico. Eles tentaram todos os tipos de tratamentos de fertilidade, mas nada funcionou. Depois que descobriram o que estava errado com meu pai, ele fez uma cirurgia, mas ao mesmo tempo também estavam usando um doador de esperma na tentativa de conceber. Minha mãe disse que, quando estavam fazendo esses tratamentos com doador, eles também mantinham relações íntimas. Eu não quero pensar nisso. Ao mesmo tempo, então eles não sabiam se a concepção seria do meu pai ou do doador de esperma. E aparentemente eles não queriam saber. Bem, a cirurgia que meu pai fez corrigiu o problema dele, e eles conseguiram ter filhos naturalmente depois disso. Então meus 2 irmãos mais novos são definitivamente do meu pai. Mas sim, minha mãe disse que ela e meu pai sempre souberam que havia uma chance, mas nunca quiseram saber. E agora, tanto meu pai quanto eu sabemos que eu sou filha de um doador de esperma. Isso definitivamente não muda nada sobre como eu me sinto em relação aos meus pais, meu pai ou nosso relacionamento. Mas é certamente um choque enorme. Eu nunca pensei que estaria em uma dessas situações. Então, é isso, pessoal. É assim que está sendo meu dia, mas acho que vou continuar conversando com a mulher que é minha meia-irmã, e até estou pensando em entrar nesse grupo de chat para conhecer meus, até onde eu sei, 8 outros meio-irmãos. Minha cabeça ainda está girando, e eu chorei um pouco, mas acho que ainda vai levar um tempo para assimilar essa nova descoberta que é, definitivamente, uma notícia que muda a vida. Quero dizer, é claro que o relacionamento permaneceria o mesmo, se você sabe, é amor e tudo mais, mas imagine só, coloque-se nessa situação. Você descobre de repente que seu pai não é seu pai biológico. Isso não tira nada do relacionamento, é claro, mas é tão estranho, é surreal. Desde que esses testes surgiram, fiquei meio curiosa para fazer um. Mas o principal motivo pelo qual não faço é que não me sinto muito confortável em estar em algum banco de dados de DNA, onde outras pessoas possam me encontrar, ou algo assim. Não sei, parece meio suspeito para mim, mas enfim, uau, imagine descobrir isso, hein? Certo, vamos para o próximo post. Eu viajo muito a trabalho, e às vezes acabo ficando algumas noites em diferentes partes do país. Não me importo,
já que a empresa paga pela hospedagem e me dá um diário. Então sempre me voluntário quando surge a oportunidade de ir a algum lugar por alguns dias, com as despesas pagas pela empresa. Enfim, uma das cidades com as quais temos negócios repetidamente é um lugarzinho no meio do nada. Eu meio que gosto desses tipos de lugares porque posso entrar em algum bar aleatório e conhecer um pouco da cultura local. E ser um novato na cidade tem suas vantagens, com a novidade de um rosto novo onde todo mundo parece se conhecer, se não pelo nome, pelo menos de vista. No final de junho do ano passado, fui a esse lugar e fiquei com uma garota de uns 20 e poucos anos. Muito fofa, mas obviamente não estava procurando nada sério. Vamos chamá-la de Emma? Da próxima vez que fui à cidade, em meados de julho, voltei ao mesmo lugar, que era mais como um restaurante com um bar anexo que tinha um pátio. E, tenho que admitir, estava procurando por ela, mas ela não estava lá. Me senti meio idiota de mandar mensagem para ela por algum motivo. Então acabei ficando com uma mulher mais velha. Vamos chamá-la de Zoe, que meio que parecia com Emma. Ela era cheia de fetiches e era muito aberta sobre tudo. Ela entrou em detalhes sobre alguns de seus encontros sexuais passados, e nós recriamos alguns deles. Nos despedimos depois de algumas noites memoráveis, e tenho que dizer, se houve um antes e depois na minha vida sexual, foi isso. Não preciso nem dizer que, na próxima vez que a oportunidade de voltar à cidade surgiu, no início de setembro, eu agarrei a chance. Mandei uma mensagem para Zoe assim que meu gerente aprovou a viagem, mas ela só respondeu no dia seguinte, dizendo que estava de férias na Grécia. Era tarde demais para remarcar a viagem. Então, acabei indo mesmo assim. Dada minha sorte anterior no pátio do restaurante, acabei voltando lá, e eis que Emma, de junho, estava lá. Uma coisa levou a outra, e fomos para o meu quarto de hotel. Tendo sido iniciado em todos os tipos de fetiches, e agora, sabendo como falar sobre essas coisas sem parecer um pervertido completo, fiquei feliz em ver que ela estava disposta a quase tudo que Zoe gostava. Não no mesmo nível, mas ela definitivamente tinha a mente aberta. E isso foi algo que Zoe me ensinou. As pessoas geralmente estão abertas a tentar coisas novas se você abordar da maneira certa e tiver comunicação aberta. Ela até me disse, quase como se estivesse me treinando, que com minhas futuras parceiras, eu deveria fazer coisas assim e aquilo. E até me chamou de seu pequeno projeto científico. Consegui voltar à cidade mais uma vez antes do Natal. Deve ter sido em meados de novembro. E estava meio dividido sobre quem eu deveria contatar. Emma era muito mais próxima da minha idade, e era muito divertida, mas estava curioso sobre o que mais Zoe tinha em seu repertório, especialmente dado nosso desencontro anterior em setembro. Então, ficamos juntos, e ela me perguntou como eu estava desde a última vez que nos vimos, como seu pequeno projeto científico estava indo, e eu contei sobre as 3 mulheres com quem tinha ficado desde ela. Não sei porquê, mas não contei que Emma era da cidade dela. Senti que seria algum tipo de insulto para Zoe, invadindo o território dela, ou algo assim. Mas, por algum motivo, ela ficou obcecada com o que Emma e eu fizemos, como foi. E assim por diante, mas passamos pela mesma coisa de recriar encontros sexuais passados. E agora, eu tinha um que podia compartilhar que ela pareceu gostar muito, enquanto antes era basicamente todas as experiências passadas dela. Avançando para o Natal, eu costumo mandar mensagens em massa para as pessoas desejando Feliz Natal, com uma foto minha e do meu cachorro, fazendo algo engraçado para dar uma risada. Então, mandei uma para todo mundo, quase 50 pessoas. E Zoe não respondeu, mas Emma respondeu com uma foto da família dela abrindo presentes. Meu queixo caiu. Fiz aquela coisa de fechar os olhos e fingir que não está acontecendo, e não respondi. Então, cerca de 1 hora depois, ela manda: como você conhece minha tia? Por que você mandou uma mensagem para ela? Eu não respondi. Então, uns 10 minutos depois, recebi uma enxurrada de xingamentos. Nada de Zoe. 3 dias depois, eu recebo uma mensagem em letras maiúsculas de uma palavra de Zoe. Bem, não tenho muito a dizer sobre isso, exceto que ela está absolutamente certa, e ela disse isso em uma palavra. Então, nessa nota, vamos para a próxima história. Eu estava terminando meu dia de trabalho por volta das 19,
Quando minha mãe entra e pergunta se pode usar meu computador para o estudo bíblico dela, à noite via Zoom, alegremente, concordei porque estava exausto de qualquer maneira e queria ajudá-la. Bem, fiz o login da minha mãe e a deixei pronta. Então saí para o mercado pegar algumas coisas. Depois de 1 hora, voltei para casa, pronto para outra noite preguiçosa, quando minha mãe gesticulou furiosamente para que eu me aproximasse. Confuso, caminhei até o computador, e minha mãe apontou para o nome de usuário dela com a sobrancelha levantada, me enviando o sinal silencioso de que diabos. Eu me inclinei e fiquei branco quando percebi que o nome de usuário dela não era inserir nome de mulher de meia idade, mas sim, pequena prostituta do mamilo. Aparentemente o anfitrião da reunião havia apontado isso para minha mãe, deixando o pessoal da igreja em completo silêncio. Minha mãe rapidamente murmurou algo sobre o computador ser meu, me lançando olhares de punhal, enquanto o interrogatório horrível continuava. Eu explodi em risadas, me escondendo da visão da tela, enquanto trabalhava freneticamente para mudar o nome de usuário para o nome da minha mãe. No entanto, era tarde demais. O estrago estava feito. O estudo bíblico da minha mãe estava quase no fim, e já o grupo de cabeças da igreja, mais um marido, estavam rindo, claramente envergonhados e rindo nervosamente, com o conhecimento chocante que acabaram de aprender sobre o tamanho dos meus mamilos. Dali, assisti enquanto esses suburbanos entravam coletivamente em uma crise existencial, suas expressões mudando de confusão para horror, enquanto começavam a questionar se realmente me conheciam. Metade das boazinhas da igreja de repente se corromperam. Ou ela sempre foi assim, vivendo uma mentira aos domingos e depois levando uma vida de pecado pelo resto da semana? Tenho certeza de que todos estão se perguntando se escolhi uma vida de pecado, cheia de costumes malignos, vendendo a única beleza dada por Deus que tenho a oferecer. Meus pequenos mamilós. Esses pequenos nuggets de ouro substituindo minha religião, o começo da minha descida egocêntrica para o satanismo. Para constar, eu não vendo nudes. Era apenas um nome de usuário de uma reunião recente com amigos quando estávamos brincando. Felizmente minha mãe é bem legal e levou na boa, apesar da humilhação. Mas qualquer um que frequenta a igreja sabe que as fofocas correm rápido por essas bandas, e que depois dessa pandemia, definitivamente, vou receber muitos olhares de lado nos corredores da igreja. Acho que isso significa que agora eu sou a pecadora da igreja, ou como a tia Zelda diria, louvado seja Satanás. Então, é isso, pessoal. Deixa nos comentários o que você achou dessas histórias. Se você gostou das histórias de hoje e ainda não fez isso, por favor, deixe o seu curtir e ative as notificações. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos semanais. Se você quiser entrar em contato conosco, pode nos enviar uma mensagem na sua rede social de preferência.